Fala, galera! Sejam super bem-vindos a mais um conteúdo do Rampage. Na verdade, o último conteúdo dessa nossa trilha, especialmente pensada para agências e consultorias. Eu sou a Bruna Mariá, sou gestora de canais da Ramper. Vocês já devem estar cansados de me ouvir repetir isso. E para reforçar também o propósito desse dia, né, a gente conseguir trazer pessoas que empreendem ou já empreenderam, né, no mercado digital, para que a gente consiga inspirar a todos aí a fazerem bons movimentos de negócio. E eu não poderia deixar de trazer o Ricardo Correia, que é o CEO da Ramper nesse dia de hoje, porque, para quem não conhece um pouquinho da história, ele vai contar melhor aqui, mas ele já empreendeu há muitos anos atrás com uma agência de marketing digital, que era a Saiteína. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele desde essa época, então, particularmente para mim, vai ser super especial esse bate-papo, da gente poder trocar essas figurinhas, escutar, quem sabe a gente lembrar de algumas histórias aqui. Com certeza vai ter muito insight, então peguem aí o caderninho de vocês, porque com certeza vai sair coisa boa desse bate-papo. Então, Rick, obrigada demais pelo teu tempo, por estar aqui com a gente nessa trilha de hoje. Vou pedir para você se apresentar, caso alguém ainda não te conheça, contar um pouquinho quem é o Ricardo, CEO da Ramper, empreendedor, e quem é o Ricardo também fora da Ramper, para a gente conseguir criar essa conexão aí desde o começo do bate-papo, tá bom? Boa, valeu, Bru. Eu brinco que você poderia tocar sozinha aqui, né? Se for para contar a história já desde a época da Saiteína, né? Quase 10 anos trabalhando juntos. Eu ia recomendar para a galera também, além de pegar o caderninho, pegar os lenços também, que quando a história a gente vai buscar lá desde 2012, vai ter uma hora. A gente vai ter que escolher bem o que a gente vai pensar para falar aqui, para a audiência não se emocionar tanto. Mas vamos lá. Brevemente aí sobre mim, começando primeiro do Rick fora da Ramper. Eu sou casado, pai de 3 filhos. Isso é uma coisa que conta muito sobre mim, né? Eu também sou bem ligado a esporte, curto bastante fazer esporte, principalmente fora de casa, embora agora, em momento de pandemia, isso ficou um pouco mais limitado, mas eu curto andar de skate, curto bastante fazer coisas ao ar livre, e isso é um pouco sobre mim. Eu também empreendo já há algum tempo, tem quase 10 anos. Eu empreendi, antes da Ramper eu tive uma agência, que a Bru comentou, que foi a Saiteína. Foram mais ou menos 5 anos, algumas centenas de clientes atendidos por lá, até a gente chegar na Ramper. E vai ser muito legal, vai ser muito gostoso poder, assim, faz tempo que eu não conto, não me recordo de histórias da Saiteína. Eu acho que vai ser um exercício bem prazeroso para a gente aí relembrar algumas coisas. Vamos embora, estou ansioso. Show de bola, muito bom, Rick. Acho que não teria como a gente começar de outra forma, né? Sem voltar lá atrás. Até não me lembro. Eu lembro que eu comecei com você lá em 2013 na agência, mas acho que talvez 2012 que começou a Saiteína, alguma coisa por aí. Mas vamos voltar lá atrás nesse tempo. Conta um pouco assim, o que te levou a empreender? Você que era ainda mais jovem, né? Talvez uns 10 anos atrás. Qual que era o contexto, assim, tanto teu naquele momento, quanto do mercado, né? Porque eu acho que estavam acontecendo várias coisas interessantes ali no mercado naquela época, né? Então, conta um pouquinho. Pô, acho que é importante a gente falar do contexto, porque a Saiteína, ela começou num algo que a gente pode considerar um marco do marketing digital, né, no Brasil. O que me levou a empreender foi que eu já estava trabalhando no mercado de software há mais ou menos 6 anos, né? Eu tinha tido 2 passagens por empresas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa de software que era mais a moda antiga, né? Era uma revenda de software. Quando a indústria de software toda funcionava, estou falando de uma era pré-SaaS aqui, pré-marketing digital e etc. Foi uma escola para mim. Então, depois eu trabalhei na Aurum, que bastante gente conhece. Eu fui head de marketing de lá durante um tempo. E, para mim, estava muito claro de que marketing da forma como a gente conhecia, como eu tinha visto na faculdade naquela época, ia mudar, estava mudando, né? O meu dia a dia, eu diria assim, o meu dia a dia já era muito diferente no trabalho do que eu estava aprendendo na faculdade. Isso, para mim, era um indicador muito forte
de que marketing ia passar por uma revolução. Então, um pouco do timing e do contexto de mercado era esse. 2011, 2012, estava claro para quem estava trabalhando com isso que estava existindo uma ebulição, a gente olhava para o mercado fora do Brasil, lá fora já era uma realidade, assim, a profissão, a carreira, o mercado, tudo ia se transformar para uma coisa muito mais digital. Vale comentar que, assim, algumas coisas já eram realidade, já se falava em SEO, Google AdWords, isso tudo já rodava, mas estava muito claro de que ia vir uma onda maior e veio de fato, né? E um pouco do meu contexto eu tinha para mim que eu ia empreender em algum momento, eu já vinha flertando com essa ideia, talvez o que eu estava esperando era uma onda para eu realmente me jogar, né? Eu queria empreender, mas eu ainda não tinha muito claro com o que eu ia empreender. Quando eu vi essa oportunidade da transformação que ia acontecer em marketing, eu me senti muito legítimo para empreender com isso, né? Fiquei super ansioso com querer pegar essa onda e eu brinco que eu acredito que eu estava certo na questão do timing de mercado, eu não estava tão certo na questão do meu timing como pessoa, porque realmente a oportunidade de marketing digital foi uma onda muito grande, uma onda pela qual eu não estava preparado para pegar. Um pouco do meu plano já era desde o início empreender com uma empresa de serviço, mas na linha do tempo eu ia usar o serviço para conseguir capitalizar a empresa, ganhar know-how, ganhar penetração de mercado, para daí então desenvolver produto. Eu achava na época que eu tinha todo o tempo do mundo para fazer isso. E, na verdade, o que acabou acontecendo foi que, quando a gente começou com a SiteIna em 2012, a gente não sabia, não estava no nosso radar, mas na mesma época tinham outras empresas surgindo, dentre elas algumas que são muito relevantes hoje, como a RD Station e como a Rock Content. Elas eram, naquela época, ainda blogs, ou estavam começando, né, no mercado, então a gente não sabia, enquanto a gente estava trabalhando com a SiteIna, a gente achou que a gente ia poder desenvolver um produto com toda a calma do mundo ali. Quando a gente viu esse mercado, ele já estava sendo explorado por outras empresas que, by the way, estavam muito mais preparadas do que a gente para surfar essa tal onda que eu estou falando. E teve um negócio também que a SiteIna, ela teve um certo sucesso prévio na área de serviço, o que fez a gente ficar prestando serviço por muito mais tempo, porque realmente, assim, quando marketing digital começou a se tornar uma realidade, principalmente para as empresas B2B, que são as empresas que a gente sempre atendeu, ficou muito claro de que a gente oferecia algo que todo mundo queria comprar, e a gente começou a ter uma procura muito grande de clientes, a gente começou a fazer belos cases e a gente se empolgou com a oportunidade e a gente pensou, talvez a gente não precise desenvolver produto, talvez tenha uma ótima oportunidade aqui de prestando serviço e com isso se capitalizar, então vamos ficando mais tempo porque não está ruim, depois a gente olha, a gente acabou adiando um pouco o plano de ter produto. Isso não foi nem pela motivação de já terem outras empresas desenvolvendo produto, porque, de novo, né, essas empresas elas começaram a aparecer no nosso radar em 2013, 2014, então, assim, ainda tinha espaço para a gente olhar, mas a gente estava apreciando o modelo de negócios de agência. Esse movimento durou um tempo, né? Durou alguns anos, e depois isso acabou se transformando e a motivação por desenvolver produto acabou voltando um pouco mais adiante. Mas, de forma geral, foi assim que tudo começou. Naquela época, o mercado não era tão crowdado como ele é hoje, né, Rick? Era bem diferente, né? Eu acho que uma coisa que ficou bastante clara também, que assim como eu saí de onde eu estava para empreender com uma agência de marketing digital, a barreira de entrada para uma agência, ela não é muito alta, né? Porque você não precisa ter certificações, né? Alguma exigência de mercado para operar. Basicamente, você tendo o histórico prévio na área, você consegue abrir um CNPJ e começar a operar com aquilo. E aí,
baixa barreira de entrada realmente congestionou muito o mercado, né? E aí você soma isso com um efeito bastante importante, que foi o fortalecimento do inbound no Brasil, bastante impulsionado pela própria RD, que eu já mencionei, que começou a formar um mercado de agências no Brasil, né? Vale dizer que assim, a Saiteína ela já não pegou tanto essa onda de empresas implementadoras de ferramentas de inbound, porque a gente precedeu um pouco essa era. Então, assim, a era que a gente entrou nesse mercado, o nosso negócio, a gente usava umas 10 ferramentas diferentes, o nosso negócio era debugar o WordPress, customizar um monte de coisa para fazer, era um trabalho bastante artesanal, assim, né? Tinha muito desenvolvimento envolvido para conseguir atender um cliente. Quando veio, digamos assim, essa padronização do trabalho de agência, aí veio uma onda gigantesca realmente de prestadores de serviço, não vou dizer só agências, mas de uma forma geral, de prestadores de serviço que disputavam o mesmo cliente, e foi mais ou menos nessa altura que já estava começando a ficar desinteressante na nossa percepção daquela época, que tinha mirado um caminho um pouco diferente, já estava começando a ficar desinteressante para a gente operar nesse mercado, porque realmente já estava muito congestionado, já existia meio que uma padronização de trabalho, quase como uma tabelinha de preço, assim, que o cliente já esperava, e começava a ficar difícil. Acho que muitas pessoas que trabalham, que são sócias de agências, consultorias, vão se identificar com isso, que quando você já tem uma certa operação, você tem uma dificuldade de praticar o preço que os novos entrantes estão praticando. Então, assim, em 2015, a Saiteína já tinha 3 anos de mercado, já tinha uma operação, tinha uma estrutura de escritório, tinha times, estava formando algumas lideranças, estava tomando o corpo de empresa, enquanto tinha uma empresa surgindo no mercado que, às vezes, era uma pessoa trabalhando de casa e estava prestando, entre aspas, o mesmo serviço que a gente, mas conseguia praticar um serviço pela metade do preço do que era viável para a gente fazer, e a gente já não era uma agência careira, né? A gente já operava ali numa banda de preço bem voltada para uma PME brasileira, né? Boa. E é legal comentar assim, né? A gente, o posicionamento, ele era muito ali na camada, uma agência consultiva, né? Que a gente costuma dizer, assim. Então, acho que essa questão, se você puder explorar um pouquinho sobre isso, assim, como que você entendia que era esse melhor modelo de negócio, assim, dentro desse universo digital, como que você pretendia entregar esse escopo de serviço, era um mix, né, entre a operação e a estratégia ali, que é sempre um desafio que eu vejo hoje para a maioria da galera aí. Alguns acabam fazendo só a parte da estratégia, outros fazem mais a parte da operação, e quando coloca a operação no meio do caminho, dificilmente você não é afogado ali pela demanda operacional, e fica difícil de você voltar para a superfície e olhar para a estratégia, né? Então, acho que isso é um desafio que a galera ainda tem. Então, se você puder explorar um pouquinho mais disso, e a gente já podia pegar o gancho aqui e falar um pouquinho, então, de erros e acertos, assim. Acho que esse pode ser um bom pontapé, falar do modelo de agência consultiva que a gente procurava executar ali no mercado, e puxar para os erros e acertos que você vê aí dessa época. Legal, Bru. Uma coisa que vale comentar é que, assim, a Saiteína, ela foi uma precursora do novo marketing, né? Ela não foi, digamos assim, o grande fator de mudança disso no Brasil. A gente gostaria de ter sido, mas, como eu falei, a gente viu a onda e a gente pegou um pedacinho pequeno dentro da limitação de escala que a gente tinha. Mas a gente, de longe, não foi precursores do ponto de vista de modelo de negócio de agência, que é um negócio que já existia há muitos anos, né? Então, quando a gente entrou nesse espaço, já existia, claro, o conceito de agência, de marketing no mercado, já existiam empresas que faziam site, que faziam campanha de mídia paga, já tinha, na época, era muito comum os especialistas de SEO, né, que aquele disclaimer, assim, coloca a sua empresa na primeira página do Google, né? Em 2012 isso já existia, né? O que a gente visualizou
é que o marketing ele ia ocupar um papel estratégico como ele ocupou. Hoje, quando a gente fala sobre isso, 10 anos depois, já está muito natural, está intrínseco no nosso dia a dia, mas naquela época não. Naquela época a área de marketing dentro das empresas ou uma agência era muito vista como fazedora de job. Quem que era a área de marketing de uma PME? Era a área que ia cuidar do stand do evento anual da que a empresa participava, era a área que colocava um anúncio de uma página no anuário do mercado do que aquela empresa participava, gerenciava alguns freelas, né? Um freela que cuidava do site, um freela que fazia design gráfico, né? Acho que muita gente que é dessa época, 10 anos atrás, vai se identificar com isso. Hoje, né, marketing é uma área altamente estratégica dentro de uma empresa, né? É responsável por performance, por geração de leads, né? Pelos insumos que vão nutrir toda uma área de vendas, de revenue, dentre outras coisas estratégicas que não tocam só a vendas. Mas na época não era assim. Não se falava de marketing de performance, não se falava em ROI, em área de marketing, ou se falava dentro de bolhas, né? Dentro de áreas muito inovadoras. Então, a gente viu, Bru, que para entrar no espaço de agência de marketing, para ser mais uma agência que ia fazer logotipo de empresa, para fazer website, não que isso seja um problema, né? Mas não era a nossa, né? A gente viu assim, fazer isso para PMEs, a gente não vai conseguir construir uma empresa sustentável, lucrativa, que vai crescer, que vai inovar. A gente precisa trabalhar com valor agregado. E o que eu acumulava de conhecimento pelas passagens das empresas que eu já tinha trabalhado, das escolas que eu vivi, é de que existia espaço para esse marketing novo, mais estratégico. Então, a SciTrainer ela já nasceu embalando essa proposta de valor que ia além de, eu faço o teu site, eu faço uma proposta aqui para fazer o teu site em WordPress, faço teu logotipo e faço tua papelaria. Essa não era a nossa desde o começo. Realmente, com isso, a gente acertou um filão, porque a gente conseguia sentar com os donos de empresas e discutir em altíssimo nível sobre estratégia, e isso fazia a gente ganhar os negócios que a gente entrava, né? No final das contas, a gente não entrava na concorrência para pegar um site, a gente entrava na concorrência para quase terceirizar a área de marketing das empresas, e a nossa proposta de valor na época era tudo que uma PME queria, né? Vale dizer também que acho que uma decisão, você falou de erros e acertos, né? Uma decisão muito acertada foi que a gente foi uma agência consultiva nichada desde o início. Você vai se lembrar bem que 80%, 90% dos nossos clientes eram empresas de tecnologia, e toda vez que a gente não resistia à tentação de pegar um cliente fora, a gente patinava, porque era muito claro onde a gente era muito bons, onde a gente tinha um diferencial competitivo muito grande e aonde a gente era só mais um. Mas misturando um pouco, aí temperando com os erros e acertos, uma coisa que era muito difícil para mim na época, né, como um dos sócios da empresa e alguém que era responsável por fazer a conta fechar no final do mês, era muito difícil você falar não para uma empresa que estava te oferecendo ali um dinheiro para fazer um trabalho que não era tanto o foco da agência, mas você fala, poxa, eu tenho folha de pagamento para pagar, eu quero crescer, como que eu vou falar não para o dinheiro? E aí vem também um pouco dos débitos que eu, como empreendedor de primeira viagem, fui acumulando, porque muita coisa eu sabia que não era o ideal a ser feito, mas na época a visão de curtíssimo prazo era muito, muito tentadora de, às vezes, pegar um job que atrapalhava toda a nossa linha de trabalho, que era toda setada para atender a um perfil específico de clientes e tudo, e acabava sendo um dinheiro caro, né? E na época era difícil de enxergar dessa forma. Hoje, quando a gente coloca em perspectiva, fica tudo muito mais fácil de entender aonde as coisas elas começaram a quebrar. Mas eu acho que começou por a gente
digamos assim, para a gente trair o próprio posicionamento que no começo a gente decidiu adotar, que era o maior trunfo da empresa, e eventualmente a gente deixava ele de lado porque, putz, a conta para pagar e precisa crescer, a gente precisa trazer mais gente e tal, e o quanto que a gente não começou a criar problemas que depois a gente ia ter que resolver, e né, um pouco de... Quando você desenquadra ali do posicionamento, você criou um problema. Então, o próximo não vai ser mais difícil de falar, porque você já criou aquele problema ali dentro que custa resolver, e a gente foi começando a crescer, desenquadrando um pouco da proposta de valor inicial. Eu acho que esse foi um erro que nos custou bastante caro lá na frente. Um acerto, né, um up claríssimo assim, da empresa que eu visualizo foi a escolha de, assim, a gente não pode ser uma agência pasteleira, né, como fala, uma agência que vive de job, vive de projeto. Então, desde o dia zero da empresa, a gente tinha a visão de receita recorrente, o que era muito importante, tá? Isso desde 2012, tá? Hoje se fala só em receita recorrente quase, né? Mas na época a gente foi visionários em ter visto isso. A gente só pegava um projeto quando sabia que o cliente ia virar recorrente depois. Então, assim, a gente fazia site, fazia logotipo, de vez em quando sim, mas não era a nossa especialidade pegar essas coisas à parte. A gente pegava, fazia esse trabalho como uma estruturação para o cliente começar um trabalho recorrente com a gente. Eu acho que essa decisão foi muito acertada, somada ao fato de a gente ter escolhido atuar em um nicho onde a gente seria muito bom, que era a tecnologia e que era B2B. Todos os erros estiveram ligados depois a desenquadrar desse movimento, porque a gente foi fiéis a só pegar clientes recorrentes? Não, a gente acabou, quando a gente tinha conta para pagar, a gente acabou pegando um site ou outro para fazer, porque ajudava a pagar as contas, mas embolava o meio campo na nossa operação. A gente só atendeu empresa de tecnologia, empresa B2B? Não, porque às vezes a gente não conseguia falar não para alguém que tinha vindo de uma indicação e falava, nossa, você foi tão bem indicado pela empresa de fulano, tá mega feliz com o trabalho de vocês não querem pegar? A gente é um escritório de arquitetura. Aí a gente, caramba, mas será que é tão diferente assim? Vamos tentar. A gente ia, pegava e começava a dar tudo errado, né? E aí acho que um dos maiores erros, só para fechar também, foi pelo fato de a gente ter feito uma escolha de trabalhar com serviço de valor agregado, era a dificuldade de isso escalar. E acho que esse foi o erro que gerou o maior débito de todos na SciTN. E esse foi um erro que... Porque assim, o job dava para parar de pegar, os clientes fora da tecnologia dava para parar de pegar. Mas a gente teve um erro de modelagem de negócio e de precificação do nosso serviço que custou caro lá na frente. A gente vendia um serviço de alto valor agregado e era eu indo vender no cliente. A maneira como a gente não praticava uma banda de preço muito alta para não afastar a pequena empresa de falar com a gente. Então, a gente tinha um preço atraente. O contato que aquele potencial cliente tinha era com um dos sócios da agência, alguém que já era sênior na profissão e tudo mais. Mas a maneira como a gente tentava operacionalizar dentro de casa era com um time muito mais júnior. E não é que a gente fazia isso de sacanagem, era mal intencionado, nem nada. É que a gente, como a gente praticava um preço relativamente baixo, o que a gente tinha para investir em time era pouco. Então, a gente buscava contratar aprendizes, que foi, inclusive, o seu caso na época, você entrou lá com quase menor de idade lá, trabalhar com a gente, estagiou, né? Foi um dos primeiros lugares ali. Ele já era uma ótima pessoa, já mostrava o potencial de ser uma ótima profissional, mas, com todo respeito, estava muito no começo da carreira. E quando a gente tentava, através de um time de 10 pessoas, a maioria no seu primeiro ou segundo emprego, tentar entregar um serviço de altíssimo valor agregado no cliente,
o cliente percebia o descasamento entre expectativa e realidade. Fala, poxa, eu entendi que um marketing hiperestratégico, com posicionamento de marca, blog, mídia paga, geração de leads, mas não está vendo que a gente está patinando para entregar um pouco do básico ali. Então, né, eu acho que esse foi o erro que foi o mais caro, assim, porque a gente depois já estava familiarizados e reconhecidos no mercado por operar com uma certa faixa de preço, e é muito difícil, você não sai de cobrar R$1.000, R$2.000 por mês por um serviço e passa a cobrar 10, 20 mil e os seus clientes vão falar, não, tá tudo bem com isso, né? Então, o quanto que a gente já tinha aquele estereótipo de agência barateira, mas isso não nos dava... a gente não tinha recurso para investir em qualificar mais o nosso time, em trabalhar com pessoas que seriam capazes de fazer uma entrega de mais valor agregado no cliente. Isso não ficava claro no começo, porque no começo, quando o time é pequeno, todo cliente de R$1.000, R$2.000, ele soma, ele conta, ele ajuda. Mas quando você já estruturou uma base de clientes, e aí você está falando de dezenas de clientes atendendo, e não é um faturamento tão expressivo assim, mas atender dezenas de clientes dá um trabalho do caramba, e cada cliente quer uma entrega numa certa qualidade, que a gente falou, a gente deveria estar cobrando muito melhor de cada cliente desse para entregar nesse nível, mas daí já era um pouco tarde, né? A gente ia ter que fazer um turnaround gigantesco, que até talvez fosse uma das hipóteses da empresa, mas daí na época acabaram vindo outras oportunidades, uma delas foi olhar para a Hamper e a gente acabou indo por outro caminho. Boa. Eu ia te perguntar agora justamente como que foi, né, o que te levou a fundar a Hamper, mas eu vou inverter a ordem aqui, acho que já tem um bom gancho para... você falou muito, né, desses erros e acertos, e tem até legal ver assim que tem muita coisa que se conecta com os outros conteúdos que a gente passou aqui hoje. Então, a gente trouxe outros, né, empreendedores ali de agência. Você falou coisas do tipo a dificuldade de escala. Então, num conteúdo hoje, a gente falou com o Fernando da Protagonist, que é um parceiro nosso, que tem uma consultoria, e ele falou muito sobre isso, né, de que ele percebe o quanto que ele aplica para ele e depois ele replica para os clientes. Então ele falou, poxa, eu percebi que a minha consultoria era eu, né? Mas eu quero escalar esse negócio, eu quero ter um time, eu quero ter áreas. Ele pensa até em unidades de negócio mais para frente, e ele começou a criar playbook de tudo isso e começou a entender essa dificuldade que a maioria das agências tem de ter o sócio, né, como a principal cabeça pensante, e o resto ser ali 3 pessoas, 6 pessoas junto, mas muito júnior e mais executando, né, do que pensando todo mundo junto, e que isso é uma coisa que ele está olhando justamente para conseguir gerar essa escala no negócio dele e no negócio dos clientes dele. Então, vai muito na linha disso que você falou, essa questão de falar não, né, eu acho que isso também é um ponto altíssimo aqui, porque... eu mesma, no dia a dia, converso com muita gente e percebo o quanto a galera não é focada, infelizmente, né? Acaba, acho que, confundindo essa questão de focar e foca muito numa entrega específica. Então, por exemplo, eu faço só inbound, né? Mas eu faço para vários tipos de clientes, quando, na verdade, poderia ser o inverso, né? Então, acho que essa questão de falar não, com certeza eu vejo que é universal, assim, a galera... tem essa dificuldade de nichar e de focar. Então, vou inverter essa ordem aqui. Eu queria começar olhando em retrospectiva mesmo, porque eu vejo assim, né, Rick? Tem coisas que a gente sabe que são erros. Então, por exemplo, falar não para um cliente que sai ali do segmento que você quer atender ou do escopo de serviço que você quer oferecer é um erro, olhando sob uma determinada ótica. Mas como você bem colocou, você sabia que você precisava pagar as contas no final do mês, que você tinha um monte de folha de pagamento. E, às vezes, isso é necessário. Então, assim, olhando em retrospectiva, né? E aí esses pontos, a questão de escala, a questão do falar não e vários outros pontos que você se lembrar aí também que quiser trazer,
olhando em retrospectiva, o que você faria diferente? Assim, esse tipo de coisa daria para ter falado não naquela época? Você olhando com a maturidade que você tem hoje ou não? Realmente foi necessário. Não teria como fazer diferente daquilo. Ou se teria, como que seria? Qual que seria a dica para a gente conseguir fazer diferente? Uhum. Eu vejo, assim, hoje, olhando para trás, fica claro que eram erros. Na época, não ficava claro, né? Então, sempre que a gente coloca uma história em retrospectiva, né, a gente tem que lembrar quais eram as condições que a gente tinha naquela época, né? O que eu vejo foi que muitas decisões que a gente tomava eram débitos que a gente gerava. Isso é muito comum em toda empresa, não só em agência e tal. Você faz uma escolha que te alivia um pouco em curto prazo e gera um débito para médio e longo prazo. Então, assim, às vezes tinha uma empresa X que queria que a gente que fizesse o logotipo dela e estava disposto a pagar 10 vezes mais do que um cliente comum da SAITI na época estava disposto a pagar. Era muito difícil falar não. A gente fala, poxa, daí de repente é o dinheiro para complementar o que está faltando ali no escritório. Pô, é o dinheiro que está faltando para trazer aquele designer que está faltando complementar no time, né? Poxa, mas aí a gente pegava aquilo, resolvia um problema de curto prazo e gerava esse débito. No acúmulo de débitos, né, ficou mais claro alguns anos depois, rodando, acumulando alguns débitos, foi que uma hora, putz, a fatura a pagar já estava gigantesca, né? Tinha muita coisa, tinha muitos clientes que a gente estava atendendo fora do mercado de tecnologia, tinha muito cliente pagando muito mais barato do que a gente deveria pagar. Então, foram pequenos débitos que, no acumulado, lá em 2015, para a gente ficou muito evidente de que tinha, poxa, um modelo que a gente teria que fazer mudanças mais drásticas, né, de modelo de negócio. Então, você perguntou, né, o que eu teria feito diferente? Eu teria me mantido, na medida do possível, mais fiel ao plano inicial, porque foi um belo plano, desde o começo, assim, receita recorrente, serviço de valor agregado, foco em um nicho de mercado, vamos ser muito bons nisso, vamos fazer um nome, vamos ser reconhecidos, vamos cobrar bem, vamos escolher clientes, vamos trabalhar felizes. Eu acho que foi essa, um pouco, a gente foi fazendo concessões disso sem perceber na hora que a gente estava abrindo mão da nossa paz. Às vezes, atendendo um cliente, a gente não tinha. Às vezes, tinha cliente que a gente sabia que era cliente ruim. Putz, ele voltava e a gente conseguia falar, não atender, sabe? E você está rindo porque... Estou pensando em alguns aqui. E não era só um, né? Então, poxa, eu acho que tudo isso dava para ter feito diferente. Sabe, uma coisa que eu fazia muito pouco, e eu mudei isso na Hamper, eu fazia muito pouco, para não dizer que eu não fazia nenhum benchmark. Eu não ia em eventos, eu não conversava com outros fundadores de agência, não fazia benchmark com ninguém, eu vivia fechado no meu mundo, e eu achava que os problemas eram meus, e quando tudo dava certo eu me achava muito poderoso, quando tudo dava errado eu me achava o pior gestor do mundo, e esses altos e baixos afetam na emoção, o time percebe, você sabe bem do que eu estou falando, né? A hora eu estava mega potente, querendo resolver, a hora eu estava mega estressado, e isso tudo é muito difícil, e uma das coisas que poderia ter sido diferente fosse ver que todo mundo que tinha agência também naquela época estava vivendo algo muito parecido, e que foi engraçado que logo na transição para Hamper, como um dos perfis claríssimos de cliente ou de parceiro que estavam disponíveis para a gente pela Hamper, eram agências e consultorias de marketing e vendas. E aí a Hamper me forçou a ir falar com esse pessoal. E quando eu comecei a falar com esse pessoal, em especial quem já estava desde aquela época, eu posso citar aqui por ser próximo da gente, o próprio André da Clint, que muita gente deve conhecer, que teve agência também desde aquela época. Eu com ele, a gente teve um momento de epifania na primeira call que a gente fez, tanto que a gente virou amigos e se fala até hoje, porque a gente falou, cara, se a gente tivesse se falado, você estava lá em Floripa sofrendo do teu lado, eu aqui em São Paulo sofrendo no meu,
E assim, como eu estou citando do André, foram vários donos e donas de agência, e a gente quase chorava, se abraçava na Copa. Que bom que você passou por isso também, né? É um negócio muito, muito, muito doido. Eu certamente, se tivesse conversado com outras pessoas, a gente poderia ter se ajudado muito mais, ou pelo menos como um exercício de empatia, um exercício de terapia coletiva, alguma coisa assim, daria para ter sido feito. E aí, para fechar, e para não começar a responder a pergunta ainda de onde vem a Hamper, no final dessa história, assim, em 2015, estava claro o cansaço que existia no modelo de negócio. Então, se quando a gente começou, o modelo de negócio era inovador, visionário, o mercado não tinha muita gente, fast forward, 3 anos depois, já existia assim, a Rock Content e a RD já congestionavam todo o espaço assim de blog, webinars, etc., porque é natural, eles estavam construindo marcas muito fortes, então assim, no espaço que as agências tinham para competir, a atenção do cliente já estava muito congestionado por empresas já muito maiores e alavancadas financeiramente, e no front de atendimento com o cliente era super congestionado, e por mais barateiros que a gente era na agência, tinha sempre outros orçamentos muito mais baratos do que o nosso na mesa do cliente. E aí, quando a gente começou a juntar todos esses fatores, viu que a nossa base de cliente deveria estar pagando muito mais, a gente falou, a gente vai ter que tomar algumas decisões aqui de reposicionamento. Existiam basicamente 2, e eu continuo achando que qualquer uma das 2 eram a melhor das hipóteses que a gente tinha. Uma seria a gente boutiquizar o negócio e falar, vamos parar com essa neura que a gente tem de querer atender clientes em escala. Né? Acho que o erro maior do modelo de negócios é a gente atendia tailor-made, atendia gourmet, praticava preço de SaaS. E aí essas coisas elas não se encontram. A gente queria atender clientes em escala. O nosso jogo é ativar 5, 10 clientes todo mês. Isso é mais uma pegada de uma empresa SaaS, né? Então a gente tinha 2 hipóteses. A gente tinha que ir para um dos extremos. Não dava para ficar no meio do caminho igual a gente estava. Então, ou a gente se assumia uma boutique e fala, a gente vai trabalhar com um serviço de altíssimo valor agregado, com clientes que querem pagar quanto esse serviço vale, e de repente parar de atender 50, 100 clientes e atender 5 ou 10 ótimos clientes, qualificar o nosso time, seja investindo mais nas pessoas que já estavam ali, seja trazendo mais gente sênior no time, para que a gente fosse capaz de realmente entregar aquele trabalho mais gourmet que estava sendo prometido. Então, essa era uma das hipóteses. A outra hipótese, no outro extremo, era ir para um mercado de escala. E eu acho que o meu DNA e um pouco dos fatores que estavam disponíveis para a gente naquela época apontaram mais para a direção da escala. A gente viu a oportunidade da Hamper, basicamente a gente viu uma oportunidade de produtizar um pequeno serviço que a gente já estava fazendo ali na mão por alguns clientes, viu que a gente tinha potencial de fazer aquilo, e a gente falou, a gente vai ter que tomar uma escolha aqui, e a escolha que a gente assumir, a gente vai ter que pôr all-in nela, e essa escolha acabou sendo a Hamper, e acabou se mostrando no tempo uma decisão acertada, muito embora no começo todos aqueles débitos acumulados, eles não desapareceram, e a gente teve que saldar 1 a 1, né, com juros, mas um tempo depois a Hamper realmente se provou, e acho que hoje a gente está num momento bem, bem diferente do que a gente estava naquela época. Rolou até uma tentativa, né, no meio do caminho, já nessa linha de escala de produto do MAS, lembra disso, né? A gente tinha uma tara tão grande com o negócio, aí você já começa a ver quando você passa do pensamento estratégico e a coisa começa a virar uma obsessão. O marketing as a service, até o nome tem uma obsessão, né? Que é a gente apaixonados pelo marketing, não sei o quê, doidos por um negócio mais as a service e tudo. Já sei, né? A gente
a gente já estava olhando, né, em 2015, a gente já tinha condições de começar a olhar para um desenvolvimento de produto, diferente de quando a gente tinha começado, a gente já tinha mais recursos e a gente começou a desenvolver um software. E como muita gente, é engraçado que até hoje, a semana passada, eu mentorei um pessoal de uma agência que estava desenvolvendo um produto que, de certa forma, ia na mesma linha do que a gente fez lá em 2015, que uma dor comum que agências têm, quando você precisa consolidar os resultados do seu cliente, que vem de várias fontes, né? Então, uma parte dos dados está na plataforma de Marketing Automation, mas a gente sabe que nenhuma plataforma de Marketing Automation enxerga 360 graus todos os canais. Então, você vai precisar trazer um pouco do Marketing Automation, um pouco do e-mail marketing, um pouco do Facebook Ads, um pouco do Google AdWords, um pouco do Analytics, e consolidar tudo isso numa planilha. E a gente acabou ficando, como muitas agências, muito bons em fazer planilhas consolidadoras de resultado. E a gente achou que tinha, naquela época, para a gente uma oportunidade de desenvolver um produto aí. E a gente ficou quase um ano desenvolvendo um software que chegou a fazer isso. Ele acabou servindo, assim, como, digamos assim, o cockpit da agência, mas ele não era um produto ou um software que tinha valor em si, capaz de ser comercializado sozinho no mercado. Então, a gente ficou de novo no meio do caminho, né? Tipo, temos um software, mas sozinho ele não tem valor suficiente. A gente acabou sendo, assim, durante um tempo, uma agência que tinha como diferencial ter aquele software, e aí a gente batizou esse negócio de Marketing as a Service, mas daí já estava um pouco claro os sinais de, assim, gente, o quanto que vocês já não estão apegados a essa ideia e o quanto não é a hora de desapegar, sabe? Talvez eu, como empreendedor, eu precisava de um negócio assim, tipo, cara, olha a sua vida de fora, olha a empresa de fora e começa a desapegar de algumas coisas. Talvez não seja esse nome, talvez não seja esse time, talvez não seja esse CNPJ, talvez não seja esse mercado, um exercício de se reconstruir e falar, realmente, sim, se eu desmontar tudo e pegar só de volta as peças que realmente, poxa, eu não abriria a mão, são as peças de maior valor, como que eu reconstruiria? E foi nessa reconstrução, né, de desmonta tudo, pega só o que é essencial, que a gente viu, poxa, agora talvez não precise chamar Siteina mais, talvez seja outro negócio, talvez seja outro mercado, talvez seja, e a grosso modo foi assim que a gente começou a trabalhar na ideia da Hamper. Muito bom. Aí eu queria, assim, para a gente ir caminhando já para a última parte aqui, para fechar esse conteúdo, eu queria fechar, assim, com dicas, né? Mas olhando muito sob a ótica, você, no passado, esteve ali no modelo de prestação de serviço, hoje está no modelo de produto, e mais do que isso, você no passado esteve muito na camada do marketing, né? E como você bem leu aí, antes o marketing ele era muito menos estratégico do que ele é hoje, porque nem sempre o marketing era sobre performance, né? E hoje é muito sobre performance. E acho que por isso vem tendo esse movimento cada vez mais forte da gente ouvir em todo lugar falar que marketing e vendas cada vez mais trabalham juntos e são quase uma coisa só, que um depende muito do outro, né? Porque o marketing veio se tornando muito estratégico, veio contribuindo como fonte principal, muitas vezes, da geração de leads da empresa e tudo mais. Então, você que já esteve no modelo de serviço, hoje está no modelo mais de escala, modelo de produto, e você que esteve no marketing e hoje está muito nesse universo de vendas, né? O que você daria, assim, de dicas mesmo para a audiência aí, sabendo que a gente tem muita agência que está acompanhando a gente, muita consultoria, o que você poderia dar de dicas finais? Boa. Eu acho que para fechar o ciclo aí entre Siteina e Hamper, aquilo que tinha acontecido, aquela epifania que eu tive em 2011 de ver que o mercado de marketing ia se transformar e que a minha carreira como profissional de marketing seria transformada, isso realmente aconteceu. Eu não peguei a onda, como eu falei, né? Eu tive uma empresa e a limitação de escala dessa empresa
não me possibilitou surfar essa onda, né? Eu brinco que eu peguei, foi uma onda que eu vi, mas eu peguei ela de jacaré, eu não tive prancha, e quem estava preparado com prancha para pegar, pegou e está muito bem. Anos depois, em 2016, a gente viu algo muito parecido acontecendo, e era um mercado que estava logo ali do nosso lado, que era vendas B2B. Eu sempre fui um profissional de marketing que vivia dentro da área de vendas. Então, eu não era um vendedor na ponta, mas eu estava muito envolvido com tudo que estava acontecendo em vendas. Depois, na SAI-TI, né, eu me descobri um vendedor, porque durante os 5 anos da agência, eu fui o linha de frente ali, que ia nos clientes, negociava a proposta, e eu me desenvolvi dentro disso. Em 2016, ficou muito claro que outra profissão seria transformada, que era de vendas. Mesmas coisas. O vendas como uma profissão desvalorizada dentro das empresas, turnover muito alto, quem trabalhava com aquilo não estava muito feliz. E estava muito claro assim, cara, a tecnologia está vindo revolucionando tudo, vai chegar para vendas em algum momento. E se vai chegar, e a gente está vendo isso, por que não a gente que está enxergando de perto? E a gente estudou o processo de vendas, a gente viu que a gente já estava fazendo algumas coisas que seriam automatizáveis do ponto de vista da área de vendas. Uma delas é a prospecção, ficou claro quando a gente começou a conversar com clientes que era onde o calo mais doía, e a gente acabou desenvolvendo uma solução que digitaliza uma profissão. Então, o sentimento acabou sendo compensado, e a gente não pegou o bonde de transformar a carreira de marketing, mas hoje a gente pode bater no peito e dizer, a gente não tem orgulho de ter participado, não tem a presunção de ter dito que foi a gente que fez isso, né? Mas eu acho que sim, a Ramper é uma das causadoras da transformação da área de vendas como uma profissão mais estratégica e mais digital, e a gente é super orgulhoso de fazer parte. Tem muito caminho ainda, tem muito trabalho a ser feito, mas cada dia mais a gente tem conseguido trabalhar para a venda ser uma profissão digital. Eu acho que fazendo um wrap-up assim, de dicas, assumindo que boa parte de quem está nos assistindo é de agências e consultorias, eu acredito que a história da receita recorrente é um negócio muito forte, tá? Viver por projetos e jobs é um ups and downs gigantesco, é uma montanha russa de faturamento, e assim, o faturamento oscila, mas a despesa só cresce, e isso a gente tem que ter em mente. Uma hora em uma baixa de mercado, né? Uma hora vem uma pandemia, uma hora vem algum fator macroeconômico, os projetos desaparecem da mesa e você não tem como arcar com o teu custo fixo. Então, acho que construir negócios recorrentes é uma boa. Buscar trabalhar com valor agregado, com serviços que tenham diferenciais competitivos, tendo em vista de que está cada vez mais simples fazer um logotipo, fazer um site. Sim, dá para fazer de uma forma, poxa, dá para você fazer um logotipo abrindo o Canva e jogando meia dúzia de figura geométrica ali, e dá para fazer uma marca, entendendo componentes de cultura e tudo. Então, essa é a diferença de um trabalho de valor agregado, de um trabalho que um jovem aprendiz freelancer que está numa plataforma de um marketplace consegue fazer um logotipo de R$200 ou uma marca que pode custar dezenas ou centenas de milhares para uma empresa, né? Então, eu olharia muito para o trabalho de valor agregado, mas tendo em mente também de que o trabalho de valor agregado ele demanda profissionais qualificados. Foi onde eu comecei, acho que a errar. E acredito que quando você faz a escolha pelo trabalho de valor agregado, você precisa se especializar ou num tipo de serviço. Então, normalmente, um negócio que é muito bom para marcas, ele vai ter dificuldade de operar com performance. Alguém que é muito bom de consultoria para vendas, às vezes tenta agregar o serviço de mídia paga e aí patina. Então, tentar ficar muito bom em uma caixinha, né? Fala, pô, eu vou dominar
esse negócio aqui. Então, ou ficar muito bom de atender um nicho específico de cliente. Então, eu sou muito bom em grandes empresas de TI. Não, eu atendo escritórios de advocacia, sabe? Ficar muito bom em um nicho ou num assunto específico, numa linha de trabalho específica. E escala, para fechar, né? Escala e boutique, eles não coexistem numa mesma empresa, né? Acho que é um pouco da brincadeira, assim, não tente adotar a estratégia da Oracle se você não é a Oracle, né? A Oracle tem solução para PME e ela tem solução para atender grandes bancos. Então, ela tem de produtos de R$500 por mês a produtos de milhões. Mas ela é a Oracle, ela está no mundo inteiro e ela tem centenas de milhares de colaboradores pelo mundo. Se você é uma pequena agência, uma pequena consultoria com algumas dezenas de pessoas, ir por esse caminho, adotar essa estratégia é muito perigoso, né? Então, se antes de ficar muito bom, escolher se vai ser escala e vai ser alta produção, alta rotatividade de trabalho de menor, tem que reduzir o valor agregado do trabalho e focar em volume. Ou ir para o lado do valor agregado e escolher trabalhar com menos clientes, menos volume de trabalho, mas muito valor agregado em cada entrega feita. Ufa, muito bom. Agora vocês imaginem o quanto que eu não aprendo trabalhando há quase 10 anos com esse cara, hein? Pelo amor de Deus, é muita coisa. E eu não aprendo com você, né? Porque se eu fiz a brincadeira, né, quando a Bru entrou, acredito eu, tinha 18 anos, ainda não tinha o Henrique na vida dela e nem a Maria. Hoje a Bru é casada, tem uma filhinha, é head de uma área dentro da Hamper, está desbravando um mercado aqui dentro. Tudo começou lá atrás. Então, dentro de todas as coisas que a gente falou, né, de saiteína e de desconstrução e reconstrução, é um orgulho tremendo ver coisas do tipo assim, dentre as coisas essenciais que a gente remontou dentro da Hamper, estamos eu e você, Bru. Então, com certeza. Eu não vou contar para a galera que você disse que quando você me contratou, você me encontrou na rua, descalça, sem camisa, jogando bola. Foi eu falo isso da Vera, a Vera soltando pipa. Ela está escutando a gente que ela está lá em Minas. Lá em Contagem, é isso aí. Muito bom, Rick. Obrigada demais, assim, valeu mesmo, tanto pelo tempo aqui para a gente fazer esse conteúdo, quanto por tudo aí, né, que a gente vem passando juntos. É uma super honra aí trabalhar com você. Eu sou suspeita para falar, você já sabe disso. Tenho certeza que foi super rico aqui para todo mundo que está acompanhando. Vamos exercitar, fazer mais isso. Queremos trazer você mais vezes para falar aqui para essa audiência especificamente. Acho que faz muito sentido para essa galera de agência, galera de consultoria. E se quiser dar uma palavrinha final aí, fica à vontade. Eu já me despeço por aqui, te agradecendo super aí pelo tempo, tá bom? Boa. Valeu demais, Bru. Eu te digo mesmo, para mim é um grande prazer trabalhar com você diariamente e um dos motivos de orgulho da Hamper é ver pessoas como você trilhando carreiras aqui dentro, né, se desenvolvendo e desenvolvendo um trabalho super relevante junto às agências e consultorias. Eu vou fechar dando uma última dica que já tem um quê de jabá, fazendo o meu instinto vendedor aflorar aqui, né? Mas é um pouco uma das coisas que a gente tentava fazer muito na Saiteína era tentar resolver tudo sozinhos e que tara que a gente tinha de fazer tudo muito artesanal, sabe? A gente pegava assim, poxa, no lugar de usar um software para landing page, não, a gente tinha aquele negócio raiz de abrir o HTML e fazer um negócio mega artesanal que a gente achava que o valor estava naquilo. E no final o cliente não valorizava e como a gente se decepcionava e o quanto que na época, eu falei, né, a gente foi de uma época um pouquinho pré-RD, pré-outras ferramentas, o quanto se a gente tivesse usado tudo aquilo, quer dizer, se na Saiteína de 2012 existisse um Hamper, existisse um RD Station, existissem outras plataformas que pudessem nos ajudar e a gente tivesse usado, se a gente tivesse terceirizado uma parte das coisas, então a gente fala, poxa, o nosso negócio é design, é código? Poxa, não, o nosso negócio é mais conteúdo, é mais performance, mais valor agregado.
vamos encontrar um parceiro de design? Não, a gente tinha uma tara de querer fazer tudo dentro de casa e o quanto que a gente errou. Então, um conselho final, olhem, né, formem um cardápio de bons parceiros e se for entrar no espaço de geração de leads para clientes B2B, a Hamper pode ser um excelente parceiro para gerar leads outbound, complementar inbound, fazer prospecção de uma forma digital. Então, se essa for a sua, conte com a gente. E obrigado por ter acompanhado, espero ter acrescentado valor e novos aprendizados aí para quem acompanhou até o fim. Boa. Aí. Show, valeu, galera. Fica a dica, então. E no final aqui, vou dizer que a gente fala muito isso na Hamper, e no fim é tudo sobre pessoas, né, Rick? E vão ter outras trilhas aí de vendas, de empreendedorismo, e com certeza muito vai ser falado aí sobre isso, né? Mais do que processos, do que a forma de cobrar, no fim das contas, é tudo sobre pessoas. E vocês vão ter muito conteúdo aí para ouvir ao longo dos dias sobre isso também. Tá bom? Então, muito obrigada, valeu a todos por estarem aí nessa trilha com a gente. Espero que tenham gostado e bora rampar. Valeu, Rick. Valeu, pessoal. Gente. Valeu, beijão.